Abra aí sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Glória a Deus. Marcos. Glória a Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Enviarei à tua frente um mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Fala, repete comigo: enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Versículo 3: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam as veredas retas para Ele. Amém? Em uma outra versão diz assim, o versículo 3: A voz de um que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. Amém? Até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, te damos graça por este momento. Obrigado pelo privilégio de estarmos como igreja. Obrigado pelo privilégio de comunhão. Obrigado pelo privilégio de pertencer a um reino, pertencer à igreja de Cristo. Minha única oração, Deus, é que nesta noite, o seu Espírito que está aqui, Ele é presente a todo momento neste lugar, da mesma maneira que nós fomos ministrados por essas canções, da mesma maneira que nós fomos ministrados por cada momento que nós, desde o início, estamos aqui te cultuando, entregando as nossas vidas ao Senhor. Que neste momento haja um romper nas nossas vidas. Que o teu Santo Espírito fale conosco de uma forma poderosa. Que nós sejamos impactados por aquilo que o Senhor tem para nós. E que nós saiamos daqui diferente da forma que nós entramos. Espírito Santo, nos convença daquilo que nos impede de ser e viver aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Senhor, que nós possamos, como o presbítero acabou de falar, obediente àquilo que o Senhor está falando, e que nós venhamos se levantar como testemunho e resposta daquilo que o Senhor tem para nós. Nós repreendemos, anulamos qualquer espírito contrário que queira roubar este momento, espírito de sono, espírito de cansaço, espírito de devagar a mente. Nós declaramos que o único espírito que tem autoridade para se mover aqui é o Espírito Santo. Eu, como ministro da tua palavra, me coloco diante do teu altar, que não seja eu, mas sim seja o Senhor, que eu seja simplesmente o canal, que eu seja simplesmente como esse texto que nós lemos, que eu seja neste momento o preparador do caminho, daquilo que o Senhor quer fazer nesta noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você que nos visita, seja bem-vindo. Que você já possa ter sido ministrado. Que você seja ministrado. E que você saia daqui com uma palavra de esperança.
E como nós temos no logo da nossa igreja, nós somos uma igreja família. Não somos uma igreja para frequentar, nós não somos uma igreja para visitar, nós somos uma igreja para pertencer. Nós somos uma família, queremos crescer juntos, desenvolver juntos, até que o Senhor venha nos levar. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Alguns dias, eu acordei, no meio da madrugada, com a seguinte frase na minha mente: preparai o caminho para o Senhor. E aquilo ficou, tinha acabado de pregar sobre o martírio, tinha acabado de, foi na terça ou na quarta, não me lembro, da outra semana que eu preguei sobre o martírio, falando da importância de você entender que o martírio na raiz é testemunho. Deus nos chamou para testemunhar, Deus nos chamou para sermos propagador. E como eu tenho dito faz algum tempo, Deus tem queimado isso no meu coração, a respeito da propagação, a respeito de você não se apaixonar pela bênção. A pastora pregou algo sensacional, eu até brinquei com ela, eu falei assim: meu Deus, até a metade da pregação eu não estava entendendo nada. Mas aí depois o Tico e o Teco foi pegando no tranco, aí eu entendi. E quando ela disse domingo passado que as 2,5 tribos decidiram ficar antes da terra, eles se apegaram à promessa, mas não se apegaram ao Deus da promessa. E não tem como nós vivermos e sermos aquilo que Deus nos chamou, se muitas vezes nós se apegarmos a uma palavra. Eu tenho absoluta certeza, meu irmão, que cada um de nós aqui, sem exceção, já recebemos uma palavra de Deus. E muito interessante que eu aprendi esses dias, de um grande homem de Deus, dizendo assim: se você ouviu uma profecia mais de 3 vezes, toma cuidado. A primeira vez é para Deus te avisar, a segunda vez é Deus te confirmando, e a terceira vez é Deus já te cobrando, dizendo: e aí, meu filho, o que você está fazendo com a palavra que já foi liberada? O que você está fazendo com aquilo que eu já liberei sobre a sua vida? E nesses dias o Senhor tem queimado ao meu coração a respeito daquilo que Ele entregou sobre a minha vida, aquilo que Ele entregou sobre a minha família. Ontem eu olhei para os olhos da minha esposa, eu falei assim: Satanás não vai tocar naquilo que o Senhor tem para a nossa casa e para a nossa família. Não vai, meus irmãos, não adianta, nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar atrás. Sabe por quê? Porque eu não estou apegado na promessa, eu estou apegado naquele que prometeu, é fiel para cumprir. E eu entendi que eu e minha família seremos preparadores do caminho de um Deus todo-poderoso. Nós seremos, eu, os meus filhos, eu e minha casa, viveremos e seremos. Nós oramos e profetizamos isso pelos nossos filhos, até o momento que eles decidirem. Se eles quiserem, bem; se eles não quiserem, eu e a Pamela continuaremos seguindo a Jesus Cristo, e não vamos desistir. E o Espírito Santo começou a falar a respeito de sermos preparadores do caminho. E eu fiquei: Deus, o que é isso?
Eu já tinha estudado algumas coisas a respeito disso, e nesta semana, nesses dias, comecei a me atentar mais sobre este texto. Segundo um grande homem que eu respeito e admiro na nação brasileira, Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: tem dias que eu moro em alguns textos, e faz aproximadamente uns 10 dias que eu tenho morado em Marcos capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, e alguns outros textos que falam sobre aqueles que preparam o caminho para o Senhor. E se nós olharmos a tradição, se nós olharmos os teólogos, os estudiosos, diz que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. O Evangelho de Marcos serviu como base para os outros 2 evangelhos, exceto de João, porque o Evangelho de João não é sinótipo, não é escrito da mesma forma. Se você observar Mateus, Marcos e Lucas, ele tem o mesmo estilo. E o Evangelho de Marcos começa falando de 2 profecias. Se nós olharmos aqui no versículo 3, e no versículo 2 e no versículo 3, são 2 profecias que foram profetizadas pelos profetas do Senhor. E quando eu olho e observo os que vão preparar o caminho do Senhor, é resposta de uma profecia. Aqui nós estamos falando no texto de João Batista. João Batista foi profetizado para a sua geração. Se depois você olhar no texto, você vai ver que aqui está falando de João, e João é aquele que prepara o caminho para o Senhor. E ele foi profetizado. E quando nós olhamos, e quais são as 2 profecias que o texto diz? A primeira profecia está em Malaquias capítulo 3, versículo 1, que diz assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, enviarei um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Mensageiro, preparo. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virão para o seu templo, e o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Sabe quanto tempo aproximadamente Malaquias profetiza a respeito daquele que virá diante do Senhor? Mais ou menos 400 anos. A mensagem do Senhor vem, a profecia vem para falar de um novo tempo. A mensagem, a missão de um propagador, de aquele que antecede o caminho do Senhor, ele vem e profetiza de um novo tempo, de uma nova estação. Isaías capítulo 40, versículo 3 diz: a voz que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor. E o precursor, meu irmão, aqui é João Batista. E esse precursor vem com um propósito, e o propósito desse precursor é para profetizar um novo tempo e uma nova estação. São homens mensageiros de Deus, enviados com uma missão de anunciar um novo tempo que está por vir. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Você está falando
de Malaquias, que foi escrito aproximadamente 400 anos antes de Jesus Cristo. Você está falando de Isaías, que é muito mais tempo antes do que Malaquias. Está falando de uma profecia que já se cumpriu em João. Mas quando você vai estudar a teologia, quando você vai estudar a escatologia, existem profecias que se cumpriram, profecias que não se cumpriram, e tem profecias que se cumpriram e ainda se cumprirão. E esta geração que vai preparar o caminho do Senhor, para a volta do Senhor, ainda vai se cumprir. Se cumpriu em João, quando Jesus veio, João Batista, quando Jesus veio pela primeira vez. E Deus está levantando uma nova geração para que se cumpra, para que Ele volte pela segunda vez. E é a pergunta que o Espírito Santo fez para mim: você está disposto a fazer parte desta geração? E a minha pergunta que eu quero fazer para você: você está disposto a fazer parte de uma geração que prepara o caminho para o Senhor? Esta geração já foi profetizada. Foi profetizada em Isaías, foi profetizada em Malaquias, foi profetizada em vários outros profetas do Velho Testamento. E Deus sempre vai levantar uma geração que vai adiante dele para preparar o caminho. Quando você vai estudar, preparar o caminho, mas o que é isso, preparar o caminho? Antes de Jesus, preparai o caminho, quando eles falavam esta frase, preparai o caminho, naquela época não havia ruas, estradas, simplesmente havia caminhos. E quando eles falavam preparar o caminho do Senhor, era que o rei ou autoridade importante daquela época mandava uma comitiva antes do rei ou de uma pessoa muito importante, aplanando, arrumando. Normalmente esta equipe era feita do que? De operários e engenheiros, que iriam arrumando o caminho. E quando Deus profetiza, quando Malaquias profetiza, quando Isaías profetiza e quando João cumpre esta profecia, ele vem gerar algo diferente. Ele não veio arrumar, ele não veio ser um engenheiro, mas ele veio arrumar aquilo que naquela época estava bagunçado. E eu acredito que Deus está fazendo isso de novo. Naquela época, João Batista veio preparar o coração do povo. João Batista se cumpre uma profecia e se torna o último profeta do Velho Testamento. E cumpre uma nova etapa para a humanidade, que vem o Messias. Ele vem, se nós olharmos na época, o conceito de religião estava bagunçado, e Jesus vem o quê? Arrumar. O que tem a ver com isso que nós estamos vivendo hoje? Eu acredito que muita coisa.
Se nós olharmos aí fora, muitas coisas estão de uma forma contrária daquilo que Deus tem. E sabe o que mais me espanta? É a passividade da igreja. Pastor, meus irmãos, quando João Batista veio, para quem foi que ele mais pregou? Para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, porque naquela época quem eram os detentores da lei, quem eram os detentores da verdade? Eram esses homens. Ou seja, João vem com a responsabilidade de cumprir uma profecia e gerar algo novo. E eu acredito que neste tempo Deus está nos dando uma responsabilidade do reino do céu de trazer a verdade de Deus aonde nós estivermos. Ontem fizeram a seguinte pergunta para mim: para você, o que é viver para Deus? Falei, para mim, viver para Deus é eu morrer todo dia um pouco, para as minhas vontades e para os meus desejos. E aí uma outra pergunta que a pessoa fez, falou assim, mas por que tem que servir a Deus? Eu falei, você não tem que servir a Deus. Quando nós servimos a Deus, Deus sabe de quem Deus está nos protegendo? Sabe qual é o maior engano da humanidade, da igreja? Achar que quando nós aceitamos Jesus, aceitamos não, né? Que ninguém aceita Jesus, ele já é aceito por ele mesmo. Quando nós começamos um relacionamento com Cristo, nós achamos que nós somos protegidos do inferno. E o objetivo de Jesus não é nos proteger do inferno. O objetivo de Jesus é nos proteger de nós mesmos. Então, quando eu quero viver para Jesus, quando eu quero entender a promessa de Jesus, quando eu quero entender que Ele me chamou neste tempo para eu me tornar um João Batista, aquele que vai adiante de algo sobrenatural, aquele que vai adiante de milagres, aquele que vai adiante, não tem a ver de você ser um xiita gospel, mas tem a ver de você saber da sua identidade aonde você estiver. Você entender que você tem uma missão, você entender que você não é desta terra, você entender que você tem um propósito maior do que a sua própria vida. Mas espera aí, como que é? Você vai deixar de viver para viver a vida de Cristo? Não, você vai viver dizendo, Deus, o Senhor está na frente. E a Bíblia diz que os planos dele, os sonhos dele são maiores do que o nosso. João Batista entendeu isso. E ele entendeu que ele tinha a responsabilidade. Se você olhar, a responsabilidade de João Batista era enorme. De uma forma poética, ele veio aplanar as colinas e os montes, aterrados e os vales. Em uma linguagem figurada, ele veio mexer com a omissão e a transgressão de um e de outros, a indiferença, da hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Mas na linguagem prática, ele veio trazer a transformação do arrependimento. Ele veio trazer a transformação de viver uma vida de verdade. E entendendo a responsabilidade de quem nós somos em Jesus. Ou seja, João Batista foi profetizado.
João Batista entendeu a sua responsabilidade. E quando eu olho para o ministério de João Batista, meus irmãos, eu vejo alguns pontos peculiares. A geração que vai preparar o caminho do Senhor, como eu disse, é uma geração que é resposta de profecia. Eu posso falar uma novidade para você? Você é resposta de profecia. Vou repetir, você é resposta de profecia. Alguém profetizou sobre a sua vida. Se ninguém profetizou, o próprio Jesus profetizou na oração. Eu não oro só por esses, mas eu oro por todos aqueles que um dia virá de crer. Se ninguém profetizou para a sua vida, talvez você chegou aqui, você é o primeiro da sua casa que está buscando o reino, buscando Jesus Cristo, mas você é a resposta do próprio Cristo. Aqueles que irão de crer. Aqueles que irão de crer. Ou seja, Deus já falou sobre você. Jeremias capítulo 1 diz que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te escolheu. Ele já te chamou para que você seja profeta. O que é profeta? É propagar o reino e a palavra do Senhor. É propagar os grandes feitos dos Deus vivo, meu irmão. Talvez você chegou aqui, a sua vida está de ponta cabeça, a tua vida está completamente ao contrário, mas a palavra que o Senhor diz, Ele libera algo de vida sobre a sua história, Ele libera algo de conserto sobre a sua história, para que você seja testemunho profético, aonde você estiver. A canção que nós cantamos, tudo que parecia impossível, meu irmão, a gente tem que começar a prestar atenção àquilo que nós cantamos, e começar a falar: Jesus, eu quero viver isso. O que a canção diz? Tudo que parecia impossível, Deus faz, meu irmão. Eu estar aqui, era impossível, mas eu estou. Talvez você está aqui, era impossível, mas você está para a honra e glória de Jesus Cristo de Nazaré. E Ele te chamou para que você seja um preparador do caminho dEle. Talvez você chegou aqui e nunca ouviu de Cristo. Deus já está te chamando, meu irmão, para que você viva algo extraordinário e que você seja um propagador das boas novas de Cristo Jesus. Porque você já foi profetizado, Deus já profetizou sobre a sua vida. Deus quer entregar algo sobrenatural sobre a sua vida. João Batista foi profetizado. João Batista é resposta de oração. E ele começa algo novo. O que ele começou? Pregando o batismo do arrependimento. Era um batismo cristão? Não. Mas era um batismo que apontava para alguém que viria mais poderoso do que ele. E ele começa uma propagação de algo que nunca foi falado naquela época. Ou seja, meu irmão, talvez Deus está querendo entregar algo lindo e maravilhoso para você. Deus está querendo entregar algo diferente para a sua história. E muitas vezes o que nós estamos fazendo? Estamos no comodismo, estamos acuados, estamos com medo. Estamos desobedecendo. Sabe qual é o maior alimento de Satanás, meus irmãos? É a desobediência. A desobediência que gera pecado, que gera morte, que gera você sair do propósito de Deus. Você, em vez de ser uma voz como João Batista, você vai ser aquele cri, 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 cri. O que é isso? Nada. E quando eu digo isso, não tem a ver de você se tornar um xiita gospel e de domingo para a igreja, não.
Isso é ativismo religioso, meu irmão. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para que você viva de propósito, para que você seja um João Batista aonde você estiver. Diferente, carregar uma marca, entender que você é resposta de uma profecia, entender que Deus te deu uma mensagem, meu irmão. Deus te deu uma mensagem, pastor, mas eu estou chegando aqui hoje. Deus está te dando uma mensagem hoje, e é uma mensagem de vida. Qual era a mensagem que João Batista carregava? Arrependam, raça de víbora, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem dele é do reino. Ele é o precursor do reino de Deus. Sabe quem foi a primeira pessoa que falou de reino? Foi João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe uma coisa que me chama a atenção na vida de João Batista? João Batista é apaixonado pela mensagem que ele carrega. Posso fazer uma pergunta? Você não vai responder. Qual é a mensagem que você tem carregado? Eu me faço essas perguntas de vez em quando. Qual é a mensagem? Qual é o propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu sou brasileiro? Por que eu sou filho da dona Francisca com o seu Severino? Por que eu sou careca? Hoje meu filho perguntou: pai, por que você é careca? Você já teve cabelo? Em um tempo tão distante, o papai já teve. Faz um milagre. Por quê? Por que você sofre porque você sofre? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas hoje, eu estava conversando com um rapaz ontem, o problema hoje é que nós estamos vivendo uma geração desdeusada, que está muito mais preocupada com o seu eu, com aquilo que Deus tem. Mas para eu ser uma mensagem, eu vou ter que apagar a minha mensagem. Meu irmão, pode ter certeza que a mensagem de Deus na sua vida é 1000 vezes melhor do que a sua mensagem para a sua própria vida. Eu falo aqui direto, se Deus não mudasse a minha mensagem, talvez hoje eu estaria onde? Jogando truco, jogando baralho, num boteco, sei lá, fazendo o quê? Mas a melhor coisa da minha vida, quando foi um dia eu me encontrei com o Senhor e falei: Jesus, faz da minha vida o que você quiser. Eu quero viver e eu quero carregar a sua mensagem, independente do que aconteça. E Deus já te deu uma mensagem. Deus já falou sobre você. E a minha pergunta é: o que nós estamos fazendo com a mensagem do Senhor? Eu me lembro, há mais de 20 anos atrás, o Rafael se converteu. Estava em uma vida completamente doida, ele não gosta que fala disso. E ele sabe muito bem o chamado dele. E eu lembro que em uma época ele endoidou. Lembra, né? Ficou meio doidão. E eu lembro de uma cena que cortou meu coração, no dia que o primo dele morreu.
Na comunidade é assim, né? Alguém importante morre, o que que a galera faz? Solta rojão, faz um monte de coisa. E o primo dele era perturbado, meu irmão. Sabe qual foi a cena que chocou meu coração? O Rafael acendendo um monte de rojão com cigarro. Aí colocava o cigarro na boca. Talvez ele nem lembre, mas eu lembro. Eu lembro. E passa assim um pouco tempo. Pouco tempo. Começamos a conversar. E da primeira vez que ele foi na CIA, ele e a Vanessa lá na turística, nunca mais. Nunca mais. Ele voltou atrás. E está caminhando para o propósito, está caminhando em direção àquilo que Deus já liberou sobre ele. É fácil, meu irmão? Não. Mas vale a pena. E Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele já liberou uma mensagem sobre a sua vida, meu irmão, recebe. João Batista nos ensina isso, e quando você vai olhar para a Bíblia, tem grandes homens de Deus que nos impulsionam a isso. Eu estava na minha devocional esta semana, quando eu li esse texto, eu até mandei lá nos boas-vindas, Atos capítulo 20, versículo 22, 23, 24, 25, meu irmão, Paulo nos ensina o que é entender, viver por uma mensagem. Olha o que ele diz nesse texto, Atos capítulo 20, versículo 22 a versículo 25. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer comigo, senão que em todas as cidades que eu passo, o Espírito Santo me avisa que eu vou passar por prisões, por sofrimento, ali me espera. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, então somente puder terminar a corrida que é completa, o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que nenhum de vocês, entre os que estão aqui, verão novamente a minha face. Paulo está se preparando para ir para Jerusalém. E Deus, o Espírito Santo, se você olhar no começo, compelido pelo Espírito Santo. Aqui contradiz este evangelho Nutella, meu irmão. Aqui contradiz o evangelho oba-oba. Aqui contradiz o evangelho que sempre, por muitas vezes, as igrejas brasileiras estão querendo viver. Que é a teologia da prosperidade, é a teologia do toma lá da cá, é a teologia quanto mais eu dou, mais eu tenho. Ele está dizendo o quê? Ele está indo para uma viagem missionária. Ele só tem uma certeza, que vai apanhar e vai ser preso. Alguns perguntam, questionam, ele fala assim, eu só sei uma coisa. O que importa para mim é cumprir e terminar a corrida completa. Aí você vai para Atos capítulo 21, versículo 13. Em uma outra discussão, olha o que Paulo responde para uma galera. Por que vocês estão chorando? Porque eles estão chorando por causa da partida de Paulo da cidade. Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
a vida de um percursor e de um mensageiro do Senhor sempre vai apontar para o Senhor da mensagem. Independente, meu irmão, como eu disse na última pregação sobre os mártires, é uma realidade atual. Existem muitas pessoas hoje morrendo e sofrendo pela causa do Evangelho, e que muitas vezes eu e você vivemos de qualquer maneira. Muitas vezes eu e você não queremos se jogar naquilo que Deus tem para você. E volto a dizer, não tem a ver com ativismo gospel. Tem a ver de você viver intencionalmente. Tem a ver de você apontar. Se você olhar para a mensagem de João Batista, se você olhar para a mensagem de Paulo, se você for olhar para a mensagem de Pedro, sabe como João Batista morreu? Quem lembra? Arrancaram o pescoço dele, por quê? Uma tramóia, porque ele não aceitou problema lá do rei, com a outra lá que pegou a irmã e tá. Aí a mulher foi lá, entrou na mente da filha, a filha dançou lá para o rei e fez, o que eu quero é a cabeça de João, mas ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a mensagem. Ele perdeu a cabeça, mas não negou Jesus Cristo em nenhum momento. Eu lembro, meu irmão, eu me converti há muitos anos atrás, namorava com uma menininha, e a família toda praticava outra religião, e eu lembro quando eu cheguei, no outro dia que eu me converti, cheguei todo feliz, falei para mim, aceitei Jesus, mudou minha vida, tem um negócio queimando aqui dentro de mim, tal, ela falou para os pais dela. Na hora que eu entrei na casa dela, o pai dela olhou para mim e falou assim, ei, agora você é crente? Falei, crente? Não, só fui para a igreja, tem nada a ver isso não, eu vou lá com vocês lá, não, pega nada não. Na hora que eu estou descendo as escadas, eu nem sei como veio, mas veio Pedro negando Jesus. No outro dia eu terminei o namoro e nunca mais voltei. Estou aqui pregando o Evangelho, estou aqui levando uma mensagem. Sabe por quê? Porque nada, absolutamente nada, pode parar a mensagem de Deus na minha vida, na sua vida. Abra a mão daquilo que você tiver que abrir, mas não abra a mão da mensagem de Deus. Paulo nos instrui, eu estou preparado, pode vir, pode o quê? Pode o que acontecer. E sabe o que me chama a atenção? Paulo, na sua última carta, segundo a história, que foi para o seu discípulo amado Timóteo, na segunda carta dele a Timóteo, o que ele diz? Já estou preparado para ser entregue como libação. O que é libação? Oferta. Aí depois deste texto vem o texto famoso, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, ser um mensageiro, ser um percursor de Cristo, é aquele que se levanta para tocar e levar a mensagem de Deus aonde nós estivermos, independente do que aconteça. É aplanar os caminhos bagunçados. Falar algo polêmico aqui. Vai fazer uns dias que qual é a polêmica? Que o André Valadão está pregando contra o orgulho. Para ser sincero, o André para mim é indiferente. Eu tenho as minhas referências. Ele não é referência para mim. Para mim, tá? É para uma multidão de gente, mas para mim. Mas hoje eu ouvi a pregação dele. Falei, tá vendo? Deixa eu ver um pedaço da... Sabe para quem ele está pregando? Ele não está pregando contra a homossexualidade. Ele está pregando para a igreja.
Nossa, mas para a igreja é. Porque na atualidade, existe um monte de igreja que é normal e que pode tudo. Na internet você vê muita brincadeira aí. Você sabe de quem é essa igreja? Esse nome pode falar que não tem problema, né? Como é o nome lá do cara lá do mais branco que a neve? Kleber Lucas. É a igreja do Kleber Lucas. Pode ir lá. Mas não é a igreja da palavra, meu irmão. Não é a igreja de uma mensagem cristocêntrica. Não é uma igreja que diz de transformação de vida. Não é uma igreja que diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é entender ser um precursor de Jesus. Que a mensagem, qual é a mensagem? Não é uma mensagem que vem, a mensagem é: vem como está, mas não fica como você chegou. Aqui a gente ama todo mundo, meu irmão. Pode vir qualquer um, nós amamos. Mas o evangelho é transformação. A mensagem de João Batista, a mensagem do precursor é: arrependam-se. E não fala mais de arrependimento nos púlpitos, não fala mais de transformação de vida, não fala mais de pecado, não fala mais de santidade. E não tem como, meus irmãos, eu e você sermos os precursores se não vivermos uma vida, uma mensagem da palavra e trazer uma mensagem de santidade, de arrependimento, de confissão de pecado. Somos perfeitos? Não. Mas oramos para que Deus faça boa obra em nós. Oramos para que Deus zele por uma mensagem, e uma mensagem verdadeira. A terceira coisa que eu vejo na vida de João Batista, a terceira coisa que eu vejo na vida de um precursor, de um mensageiro das boas novas, sabe o que é? João chegou, e a geografia onde ele estava era abalada. Se você for olhar a história, o que muitas pessoas saíam das suas cidades, iam para o deserto ser batizado por João Batista. Ele mudou a geografia onde ele estava, ele impactou. O impacto da pregação de João Batista foi notório. As multidões vinham de diferentes cidades para o deserto para ouvir a voz que clamava no deserto. A voz da igreja. Estão tentando calar de todas as maneiras a voz da igreja. Esses dias o Anderson Silva querem prender o Anderson Silva, pastor Anderson Silva lá de Brasília, porque ele fez uma oração. Sabe qual foi a oração, né? Mas também a oração dele, o bicho é doido, né? Eu não vou falar oração, não. Não, eu vou falar, não tem problema, não. Ele orou para Deus matar o presidente. Para Deus quebrar a mandíbula dele. Deus quebra a mandíbula do presidente. Aí estão querendo prender o coitado. Mas é uma voz. Deus está te dando uma voz, meu irmão, que vai tocar as geografias. Nós temos orado que Deus tem nos dado territórios de influência. Sabe qual é o seu maior território de influência, meu irmão? A sua casa. É a sua Jerusalém. A Bíblia diz que nós seríamos testemunha em Atos capítulo 1, versículo 12 em diante, que nós, ao recebermos o Espírito Santo, nós seríamos testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, aos confins da terra. Jerusalém é onde nós começamos. A sua casa é a sua geografia que Deus está te dando. E uma coisa que eu sempre falo, uma continha besta.
1 mais 1 é igual a multidão. Quando você decide ser uma voz para uma pessoa, nós vamos fazer um teatro, cadê a Amanda? Nós estamos preparando um teatro aqui muito top, vocês vão ver. E fala mais ou menos sobre isso. Viver o propósito. E entender aquilo, a voz que Deus te entregou. Sabe por quê, meu irmão, eu digo isso? Às vezes, nós somos tão confundidos na nossa mensagem e na nossa voz, por aquilo que a gente vê nas mídias sociais, que a gente não quer ter uma voz, a gente quer ser a voz do fulano. Você quer ser a voz do ciclano, você quer pregar como fulano, você quer pregar como ciclano, você quer dançar como fulano, você quer dançar como ciclano. Não, você quer se portar, você quer vestir, você quer fazer. Meu irmão, Deus te deu a sua identidade, flua e viva nela. Deus te deu uma voz, flua e viva nessa voz. Eu já falei, eu vim de uma escola, meu irmão, monstruosa. Eu e o pastor Rafael era café com leite, de onde nós viemos. A galera era alto nível. E eu lembro a primeira vez que eu fui pregar, eu quis pregar como a galera, eu quis me portar como a galera. Sabe o que aconteceu? Nada. Aí eu termino a pregação frustrado. Aí sabe o que Deus, o Espírito Santo falou comigo? Você não foi você foi fulano de tal, ciclano de tal. E não tem a ver com isso. No dia que você andar na sua voz, no dia que você andar na sua identidade, Deus vai fazer. Por isso, onde eu vou, meu irmão, eu sou esse doidinho. Mas eu sou um doidinho, eu sou um homem de Deus. Sou um homem de Deus. E isso ninguém pode tirar de mim, da minha família. Ninguém. Peco, um monte de vez. Falo pelos cotovelos? Falo, mas eu sou homem de Deus. Que olho no olho, sou homem de Deus que resolve o problema de qualquer maneira. E aonde eu chego, eu sou reconhecido por essa voz. Aonde eu chego, em qualquer lugar. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Quer que nós fluamos e vivamos mediante a voz que Deus nos deu. E nós influenciamos e tocamos a geografia a qual Deus te deu, meu irmão, para ser um precursor. E a terceira, e a quarta e última coisa que eu quero falar rapidamente, que aquele que prepara o caminho do Senhor sabe quem é, tem a sua identidade revelada pelo Deus Todo-Poderoso. Lembra de João Batista? Chegou um momento, os caras queriam tirar e confundir. Em João capítulo 3, versículo 30, o que ele diz? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem após mim, eu não sou digno de amarrar as sandálias. Ou seja, ele tinha bem consciente que a glória é sempre de Jesus Cristo de Nazaré. No reino de Deus, meu irmão, não tem estrela, as estrelas é cadente, cai, sabe por quê? Porque só tem um Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você olhar, João declarou diversas vezes que ele não era o Cristo. Eu lembro de Paulo e Silas, se eu não me engano, chegou em uma cidade, começou a pregar, um falou, ele é Júpiter, outro, ele é Saturno, ele é isso, ele é aquilo, ele falou, para, sabe o que ele fez? Paulo e Silas rasgou as vestes e falou assim, ei, nós representamos Jesus Cristo de Nazaré, é esse que nós pregamos, é esse que nós propagamos. Então, meu irmão, eu tenho uma absoluta certeza que nesta noite, Deus quer que você seja aquele que prepare o caminho do Senhor. Deus já profetizou sobre você. Ele te deu uma mensagem. Ele te deu uma identidade. Ele te deu uma promessa. É Ele que está te chamando.
Não viva essa vida de qualquer maneira. Saia daqui nesta noite intencional. Saia daqui dizendo: eu quero viver algo novo. Eu quero ser como João Batista, eu quero ser como Paulo, eu quero ser como Spurgeon, eu quero ser como Timothy Keller, que foi um dos maiores evangelistas desta nova geração, morreu faz pouco tempo. Só basta você sair daqui dizendo: eu quero. Abrir a sua boca, se posicionar, que você vai propagar e anteceder algo sobrenatural de Deus. Lembra que eu tenho falado de domingo após domingo? Não queiras ler a notícia, seja a notícia. Viva o reino de Deus, glorifique aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele pode fazer coisas extraordinárias com você. Não tem a ver com grito, não tem a ver com nada, tem a ver com você entender e dizer: eu vou ser. Vou contar um testemunho aqui. Nós estamos começando um ministério de visita. E esta semana nós fomos fazer a nossa primeira visita. Eu, Dona Ana, Michele, presbítero Rafa. Há uns meses atrás, a nora da Dona Ana veio na igreja orando. E no domingo que a nora da Dona Ana veio, a mãe dela passou por uma operação. No meio da operação teve AVC. E a notícia, quando eu cheguei à noite, era: se ela viver, ela vai vegetar para o resto da vida. Oramos, profetizamos. Na segunda-feira, a nora da Dona Ana me ligou de vídeo, oramos. Outras pessoas da igreja foi na UTI orar. Para resumir o testemunho, esta semana nós fomos orar em gratidão. A senhora está em casa. Para quem ia vegetar, lúcida, não é, Dona Ana? Conversou com a gente, oramos, e quando terminou foi a coisa mais linda. Ela olhou para nós e falou assim: ai, que gostoso, que delícia, que bênção. Eu falei: é porque eu não trouxe o Pedro. Não falei isso lá, eu falei: do próximo eu trago o Pedro, a senhora vai ver como que vai ser. O que parecia impossível, Deus faz. Só basta você se posicionar e dizer: eu serei um precursor do reino de Deus. Eu vou viver as promessas, e eu não vou me apegar nas promessas, eu vou me apegar ao Deus da promessa, e vou ser e vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Simples, meu irmão. Você não vai precisar rodopiar, você não vai precisar babar. Se quiser, aleluia. Eu falo para Deus: Deus quer que eu plante bananeira, eu planto. Quer que eu rodopio, não tem problema. Eu faço o que o Senhor quiser. Mas eu quero viver o reino de Deus. Então a minha oração, meu irmão, é: saia daqui dizendo: eu quero ser um precursor do Senhor. Eu quero viver a minha mensagem. E o Espírito Santo sabe o que mais o Espírito Santo está falando ao meu coração? Tem muitas pessoas aqui que têm uma mensagem poderosa, mas por muito tempo tem colocado escondido, colocando a sua vontade, o seu querer, as suas dores. Vou falar o que a pastora falou: sua dor vai passar, mas a palavra não vai passar. A sua dificuldade vai passar, mas a palavra não vai passar. O que a Bíblia diz sobre o sofrimento? O seu leve e momentâneo sofrimento trará peso de glória. Então que nesta noite, eu e você se levantemos, dizendo: eu quero ser um precursor do Senhor Jesus. Eu quero carregar uma mensagem.
Eu quero mudar a geografia onde eu estou. Eu quero glorificar a Jesus aonde eu estiver. Eu quero ser bênção. Eu quero ser propagador. Eu quero levar as boas novas. Eu quero em nome de Jesus. Se coloque de pé. Não vou fazer apelo. A minha oração é que você saia daqui entendendo. Você é uma voz, não é um eco. Você é uma voz, não é um eco. Enquanto esta canção toca, você é livre. Se você quiser vir aqui, nós vamos orar contigo. Quiser